Então, gente, estamos aqui neste vídeo gravando aqui o tema atribuições e competências do assistente social. Eu coloquei aí no CRAS, mas eu vou falar de forma geral, tá? No CRAS, no CREAS, é importante a gente entender que as atribuições é inerente ao serviço social, ao assistente social, e é bom que a gente entenda o que isso quer dizer, quais são essas atribuições e competências, tá? Meu nome é Anice Pinheiro, sou assistente social da Delegacia de Polícia Civil e também professora de instituições de nível superior. Bem, gente, antes da gente adentrar ao tema, nós vamos aqui entender o que é realmente o serviço social, o que é esta profissão, tá? Então, ela é uma profissão, né? E agora está em alta, principalmente nesse período agora da Covid, ela está em alta e precisamos entender onde ela se insere, né? Ela é uma profissão que se insere na divisão social e técnica do trabalho. Por quê? Porque nós atendemos a classe trabalhadora, mas também, ao mesmo tempo, fazemos parte da classe trabalhadora. Então, estamos inseridos na divisão social e técnica desse trabalho, né? Desse trabalho que está em torno aí, no aspecto do capitalismo, se formos ver o nosso sistema, né? O nosso sistema brasileiro é um sistema capitalista e, portanto, nos inserimos nessa divisão social e técnica do trabalho, né? E trabalhamos para uma coletividade, né? Nossa profissão, ela é uma profissão que ela é reconhecida, né? Pelo Ministério de Educação e Cultura, pelo MEC, né? É uma profissão que ela vem dar respostas e soluções às múltiplas expressões da questão social e que são apresentadas no cotidiano do profissional onde ele estiver, no espaço socioocupacional em que ele se insere enquanto assistente social. Então, essas respostas são respostas às múltiplas expressões da questão social e, portanto, ela precisa de resposta, e essa resposta é para que o nosso usuário, quando ele vem nos procurar nesses espaços socioocupacionais. Antes de mais nada, é importante a gente entender que a diferença entre serviço social e assistência social. Já vimos que o serviço social é uma profissão que se insere na divisão social e técnica do trabalho, né? É uma profissão reconhecida pelo MEC, né? Uma profissão de nível superior, de 4 anos de curso, né? No âmbito da graduação, em que o profissional de serviço social vai se chamar de assistente social, diferentemente de assistência social. Então, o que é assistência social? É importante a gente entender essa diferença. A assistência social é uma política social. É uma política social, né? Esta política social, ela é inscrita na Constituição Federal enquanto direito do cidadão e dever do Estado. Ela é uma política de seguridade social não contributiva, ou seja, a política de assistência social, para um usuário acessar essa política, ele não precisa contribuir, né? Ele não precisa contribuir, ele é um usuário que faz parte, como tantos outros aqui no Brasil inteiro, que estão em situação de vulnerabilidade pessoal, social e econômica. Então, ela está ligada à seguridade social, tanto quanto à saúde e à previdência, tá? Então, ela é realizada aí de forma articulada, essa assistência social, de forma articulada entre
a iniciativa pública e também da sociedade. Para quê? Para garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão. Então, a assistência social, ela é uma política social inscrita, em primeiro lugar, lá a gente vai ver mais à frente, né, nos artigos da Constituição, em que respalda essa política social. Tá? Então, aí, vemos aqui que através dos artigos da Constituição que respalda esta política social são dois, os artigos 203 e 204 da Constituição Federal. Ele vem dizer, ele vem trazer, ele vem idealizar a assistência social como política pública, né? Sendo ela de responsabilidade do Estado e direito do cidadão. Então, de quem é essa responsabilidade? Né? De implantar essa política social, do Estado. O Estado tem essa responsabilidade, seja na esfera federal, estadual ou municipal, para que o usuário ele possa ter esse direito garantido em todo o território nacional. Então, esse artigo aí 203 e 204, ele vai trazer aí um artigo que ratifica a Lei Orgânica de Assistência Social. Que lei é essa? A Lei Orgânica é como se fosse a Bíblia do assistente social. A Lei Orgânica de 93, ela vai falar, ela vai lá neste livro, ela vai dizer como que se organiza a política de assistência social no Brasil. Então, ela vai trazer seus artigos, seus incisos, dizendo como que ela se organiza, inclusive do ponto de vista financeiro, do cofinanciamento do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, lá ela traz a organização, esta lei de 93 traz a organização da assistência social no Brasil. Tá? E dentro dela, ela vai dizer aí que a assistência social é um direito do cidadão e é o dever do Estado. E essa política é uma política de seguridade social não contributiva. O usuário, ele não precisa contribuir com a Previdência Social para ter acesso a essa política social. E ela é realizada através de um conjunto integrado, como dissemos, de iniciativa pública e da sociedade. Para quê? Para garantir as necessidades básicas do cidadão. Então, aqui é importante você entender, caro aluno, que nós temos 3 políticas sociais que estão interligadas. É o que eu digo que são 3 primas, como você pode ver aí, olha, são 3 primas. Essas 3 primas, elas formam o tripé da seguridade social. Então, essas 3 primas, elas, na verdade, formam o sistema de proteção social brasileiro como direito do cidadão e dever do Estado. Então, são 3 políticas sociais extremamente relevantes para assegurar a proteção social brasileira. Quais são elas? Previdência. A Previdência diz respeito a exatamente o quê? A Previdência são para aquelas pessoas que contribuem com a Previdência Social, são os trabalhadores formais que têm carteira assinada ou os trabalhadores eles pagam a Previdência como autônomos. Então, essas pessoas têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, à aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez, têm direito ao auxílio maternidade, ao auxílio doença. Então, essa política, ela é atendida, essa política social, onde os usuários acessam essa política social? Lá no INSS. É lá no INSS que o usuário ele vai acessar essa política, e essa política social ela tem caráter contributivo. Por outro lado, a outra prima chama-se assistência social.
Então, a assistência social, você não precisa contribuir para ter direito a um benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício que ele não deixa dependentes, ele cessa com a morte, é um benefício assistencial, diferentemente da aposentadoria, que é contributiva, e a pessoa que contribuiu vai deixar pensão para a sua companheira, para a sua esposa. Por outro lado, a assistência social não vai deixar pensão e ela é destinada a quem? Aquela família que tem lá no seu âmbito familiar 1/4 do salário mínimo como renda per capita para poder acessar. Professora, onde é que funciona, onde é que eu acesso esse serviço? Lá no CRAS. O CRAS, ele existe, que é o Centro de Referência de Assistência Social e a Casa da Família, ele existe em todo o território brasileiro e ele está instalado nos bairros que têm maior incidência de situações de vulnerabilidade pessoal, social e econômica. Por outro lado, nós temos a outra prima, que é a saúde, que é um direito universal, que também não é contributiva, qualquer pessoa pode acessar a saúde e forma aí o tripé. Por que tripé? Porque são 3 políticas sociais que está vinculada à Seguridade Social. A Previdência, muito aí questionada hoje, porque ela está sofrendo toda uma reforma por conta desse governo ultra neoliberal, em que tivemos aí várias perdas para a classe trabalhadora no âmbito da formalidade. Então, é uma política que tem aí que a gente tem que lutar para continuar garantindo o nosso direito, o direito a acessar essa política contributiva. A saúde também, nós vimos aí que ela tem recursos, todas 3 têm recursos cofinanciados do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, é responsabilidade dos 3 entes. E a saúde aí vimos em todo o território nacional, em tempo de Covid, como é que está. Por mais que tenha recurso dos 3 entes federados, mas a gente vê que ela é uma saúde que precisa melhorar e muito ainda, sobretudo nos municípios, onde a necessidade, onde está a população, a necessidade da população nos municípios para acessar esse serviço é muito maior. E a necessidade também de ter implementado essa política de forma mais eficiente e eficaz também é uma necessidade no campo, no território brasileiro. Então, essas 3 políticas aí, sociais, formam o tripé da Seguridade Social. E aí, Yazbek, que é uma autora, ela vem dizer aí na sua obra, em 1997, que essas 3 políticas sociais, ela forma o tripé da Seguridade Social e ela implica que todo cidadão ele possa acessar esse conjunto de seguranças e certezas. O que é esse conjunto de seguranças e certezas que Yazbek coloca? É para atender tanto as pessoas, a comunidade, os brasileiros que estão no campo da formalidade, quanto aqueles que estão no campo da informalidade, ou seja, para diminuir ou precaver as situações de vulnerabilidade social para aqueles que não contribuem com a Previdência Social. Então, esse reconhecimento aí, ele é universal e está inscrito na Constituição Federal como dever do Estado e direito do cidadão brasileiro. Então, é muito importante você entender que essas 3 políticas compõem aí a Seguridade Social. E aí nós temos um mapa mental, só para você entender
Aí, a Constituição de 88 é que trouxe esse arcabouço aí de leis. Quais são as leis? A Lei Orgânica de Assistência Social em 93, que organiza a política de assistência social. Por outro lado, aí nós temos aí em 2004 eu diria assim, a normatização e regulamentação da prestação dos serviços de assistência social, em que foi preciso, né, a partir da LOA de 93, foi preciso avançar cada vez mais. E a Política Nacional de Assistência Social de 2004, ela vai trazer várias alterações, várias mudanças, e dentre essas mudanças e avanço, nós temos aí a criação, a institucionalização a nível nacional do Sistema Único de Assistência Social, um sistema que vai executar ações de prevenção, proteção e promoção e inserção social das famílias que estão em situação de vulnerabilidade pessoal, assim como também da situação de risco pessoal e social. Nós vamos ver isso um pouco mais explicado lá à frente. Então, o SUAS, meus alunos, ele é fruto de um acordo federativo. Por quê? Porque houve uma pactuação entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para que os municípios pudessem implementar e executar esses programas, projetos, serviços e benefícios no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Então, os municípios pactuaram em 2004, você vê que é nova esse avanço que houve aí na Política Nacional de Assistência Social. E é importante você entender aqui que a característica desse Sistema Único de Assistência Social, ele vai ter 3 eixos, que é a proteção social, a defesa de direitos socioassistenciais, que são 10 direitos que vem aí defender o usuário que acessa esse serviço, tanto no âmbito preventivo quanto no âmbito protetivo. Então, nós vamos explicar um pouquinho mais à frente, né, a defesa desses direitos socioassistenciais. E a vigilância socioassistencial. O que é a vigilância socioassistencial? É a forma que a assistência social encontrou para saber onde estão os bolsões de pobreza, de extrema pobreza a nível do Brasil, né? Onde estão aí os territórios de vulnerabilidade pessoal e social, que é a palavra técnica para caracterizar pobreza e extrema pobreza. Então, é importante você entender essa característica aí, né? Uma característica que vai trabalhar o nível de complexidade, tal qual a saúde. A saúde também tem atenção básica, que são os postos de saúde, né? As UBSs, as unidades de saúde, e nós temos aí a alta complexidade, que são os hospitais que estão atendendo agora a Covid-19. Então, o SUAS também tem este modelo, tem este escopo que divide aí o atendimento em prevenção através dos CRAs e proteção através dos CREs. Vamos explicar um pouquinho mais aí na frente, tá? Então, a característica do SUAS, ele trabalha em 3 eixos: proteger socialmente as demandas, defender socialmente essa demanda com 10 direitos socioassistenciais e vigiar, saber onde estão, quem são essas famílias, onde elas estão abrigadas, morando, quais são os bairros de maior situação de vulnerabilidade, elas estão aonde? É o número, é o quantitativo, para poder, então, intervir nessa realidade. Então, o SUAS, ele vai trabalhar aí com a universalidade do acesso a esse direito. Vai trabalhar também com a supremacia do atendimento às necessidades sociais, com respeito à dignidade do cidadão, trabalhando para respeitar, e respeitar como? De forma igualitária, com o direito de acesso no atendimento.
divulgação ampla dos programas, projetos, serviços e benefícios da assistência social, né, de forma em que todos tenham conhecimento de quais são os programas, projetos e benefícios socioassistenciais e também quais são os direitos, né, socioassistenciais, para que realmente não fique só na lei, mas que possa se cumprir de fato e de direito esse sistema. E onde são ofertados quais são os equipamentos que são ofertados esses serviços? Então, vamos ver aqui. A prevenção, ela trabalha especificamente nos equipamentos lá do CRAS. O CRAS, gente, ele existe em todo o território nacional. Existe nos pequenos municípios, nos municípios de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, nas metrópoles, que são as capitais. Então, a forma preventiva de atender é tal qual a saúde, que também tem a sua prevenção. A sua prevenção ocorre na UBS, a prevenção da saúde, onde as crianças, as gestantes fazem a vacinação, é uma forma de prevenir as doenças prevalentes. Da mesma forma, o CRAS trabalha a prevenção através de 2 serviços, que nós vamos ver à frente quais são os serviços, mas é importante você saber que ele trabalha a prevenção. Qual é o público que é atendido lá no CRAS, professora? São as famílias que estão inseridas no CAD Único e no programa Bolsa Família. Então, são dois tipos de usuários. São os que estão no CAD Único, que tem até 3 salários mínimos, e os que estão no programa Bolsa Família. Vocês viram aí, né, nesse benefício emergencial que está sendo fornecido pelo governo federal, em que as famílias do CAD Único e do programa Bolsa Família, elas estão vinculadas a um cadastro federal e, portanto, elas têm direito a este benefício emergencial. Por quê? Porque subtende-se que essas famílias estão em condição de pessoal e vulnerabilidade social. Então, se elas estão em vulnerabilidade pessoal e social, elas fazem parte de um público que precisa ser atendido. Aonde? Lá na prevenção, no CRAS. E, por outro lado, o CREAS, ele vai proteger. Proteger o quê? As famílias que estão em situação de violação de direito. Por exemplo, uma mulher que é vítima de violência intrafamiliar, uma criança que está em situação de trabalho infantil. Então, esse público, ele precisa ser protegido. Eles estão em situação de violação de direito, em situação de risco e, portanto, precisa ter a proteção do Estado de Direito. E quem executa essa proteção são, na verdade, os CREAS, que estão distribuídos por todo o Estado, por toda a federação, por todo o Brasil, todo o município, seja ele de pequeno porte, médio porte, grande porte, metrópole, tem aí, né, na sua demanda, de acordo com a sua necessidade aí, né, a implementação de um CREAS. Um CREAS, ele é mais direcionado quando o município, ele é um município de porte 2, médio porte, porte 2, pequeno porte 2, e também quando ele é um município de médio e grande porte, além das metrópoles. Então, aí nós temos o CREAS para atender essa população que está aí em situação de violação de direito, tipo abuso e exploração sexual, também são atendidas. Por quê? Porque a criança e o adolescente abusado sexualmente precisa da proteção do Estado e, portanto, é atendido lá no CREAS em articulação com
com a rede de proteção, que é o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude e a Delegacia de Polícia Civil, além do Conselho Tutelar, que forma aí a rede de proteção. Então, quais são os serviços ofertados pelo CRAS? Já sabemos que o público lá do CRAS é o público de CAD único e também do Bolsa Família, além daqueles que acessam o benefício de prestação continuada que falamos lá atrás, que é um público que, a partir de 65 anos de idade, que nunca contribuiu para a Previdência Social, tem aí uma família que tem 1/4 do salário mínimo. Então, se o seu grupo familiar tem 1/4 salário mínimo, a partir de 65 anos, esse idoso tem direito a acessar esse benefício. Aonde? Lá no CRAS. Esse benefício ele é 1 salário mínimo para esse tipo de público, para a pessoa idosa que tem até 1/4 salário mínimo. Então, ele cessa com a morte, como nós falamos lá atrás. Lá funciona 2 serviços no CRAS, que é o Serviço de Atenção Integral à Família, direcionado à família no âmbito geral, ocorre lá no espaço do CRAS, são grupos de criança, adolescente, idoso, mulher, então são atendidos lá no CRAS. E Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um outro serviço também ofertado lá no CRAS, onde as famílias, por alguma situação de violação de direitos, elas precisam, após serem atendidas no CRAS, elas precisam serem acompanhadas pelo CRAS para que esses vínculos fiquem fortalecidos e não haja reincidência na situação de risco. Tá? Então, vamos avaliar aqui, né? Tudo isso aí, o objetivo do CRAS, o objetivo da política de assistência social no âmbito da prevenção é para prevenir situações de vulnerabilidade e riscos sociais, no território onde a pessoa mora, né? E aí, a pessoa que mora no seu bairro, ele precisa ser atendido no próprio bairro para que ele tenha seus vínculos fortalecidos, tanto familiar quanto comunitário, e tenha também a ampliação e acesso aos direitos socioassistenciais no âmbito do CRAS. Então, esse é o objetivo do SUAS. O SUAS também, ele trabalha com a matricialidade sociofamiliar. O que é isso? A matricialidade sociofamiliar, o próprio nome já está dizendo, né? Trabalha com o contexto da família. O foco do atendimento do SUAS, ele é familiar. Não adianta atender só a mulher, o homem, porque a família como um todo precisa ser acompanhado tanto no aspecto preventivo para que não chegue nas situações de violação de direitos, tipo que não tenha situação de violência intrafamiliar, violência contra a mulher, abuso sexual, violência, toda forma de violência. Então, por isso que os membros todos da família, do grupo familiar, precisam ser atendidos na prevenção. E este nome técnico se chama matricialidade sociofamiliar. Foco do atendimento é na família. Então, quais são os instrumentos técnicos que o assistente social desenvolve, faz lá no CRAS, que é no CRAS, melhor dizendo, tá? No CRAS. Que é isso que quando vocês se formarem, alunos, dentre as muitas coisas, se você for trabalhar em um CRAS, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai fazer, são instrumentos técnicos do assistente social. Você vai fazer uma escuta qualificada. Essa escuta qualificada, ela precisa ter empatia, eu me colocar no lugar do outro para entender o contexto sócio-histórico daquela demanda, para que eu possa orientar e encaminhar para a rede socioassistencial. O que é essa rede socioassistencial? É a rede de serviço. A rede de serviço ela é formada pelas outras políticas sociais. Por exemplo, se alguém vai lá no CRAS e eu sei que essa pessoa aí, ela é vítima de violência contra a mulher,
Então, eu vou encaminhar essa família para o Conselho Tutelar, para o CREAS, para a Delegacia de Polícia Civil, para que seja efetivado os direitos dessa mulher, ok? Outro instrumental técnico que o assistente social executa é a visita domiciliar. Vai fazer a visita no domicílio do usuário, não para ver a casa da família, ou se a família tem geladeira, tem isso, não. É para ver quais são as expressões da questão social que perpassam no ambiente familiar, no contexto familiar. E também a visita institucional. O que é essa visita institucional, professora? É a visita na rede de serviço, lá no Ministério Público, na delegacia, no fórum, na educação, na assistência social, tudo para ver quais são os serviços ofertados por essas políticas sociais para poder encaminhar este usuário. E a partir daí, também, não só encaminhar, mas emitir o parecer social. O parecer social, por exemplo, para o BPC. Se você está atendendo um usuário, um idoso lá no CRAS, você vai emitir o parecer para assistente social lá da Previdência, para dizer que este usuário idoso, ele tem 1/4 do salário mínimo. Você já fez a visita domiciliar, você já detectou, você vai emitir o seu parecer para assistente social lá do INSS. Você também vai emitir um relatório social para acesso a qualquer benefício eventual. O que são os benefícios eventuais? Isso é um assunto para uma outra aula, em um outro vídeo, porque os benefícios eventuais, só em linhas gerais, são aqueles benefícios, por exemplo, uma cesta básica em caráter eventual. Só que eu não posso, como assistente social, simplesmente liberar uma cesta sem queira e para quê? Tem que entender por que esse usuário está recebendo essa cesta e tem que ser feito um relatório social da renda per capita dessa família e quais são as situações de vulnerabilidade pessoal e social que garantam o acesso a esse benefício eventual. Tá? Isso é um assunto para um outro vídeo. Aí lá no CRAS também, gente, ocorrem as atividades socioeducativas, né, com o pedagogo, o assistente social, psicólogos, educadores sociais, a socióloga. Então, são atividades socioeducativas multidisciplinar. As palestras informativas e preventivas, visando gerar o protagonismo. O que é o protagonismo? É o ato da pessoa entender que ele é um cidadão de direito e, portanto, ele precisa acessar direito e precisa sair da condição de pobreza, extrema pobreza, ou seja, da situação de vulnerabilidade extrema pessoal e social. Então, ele vai se tornar um protagonista da sua história, mudando a sua história. Então, as palestras formativas e preventivas têm esse caráter aí. E ele também vai ser inserido nos serviços dos CRAs, que são Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o de Atenção Integral à Família, o Serviço de Atenção Integral à Família. São 2 serviços ofertados lá no CRAs. Outra atividade técnico-operativa é fazer uma articulação com a rede socioassistencial para garantir aí que o sistema de garantia de direitos ele se fortaleça. Então, preciso conhecer, não posso trabalhar no meu quadradinho, aqui sozinha no meu gabinete, não. Atendimento psicossocial é o atendimento do psicólogo junto com o assistente social para garantir a efetividade do direito do cidadão. Então, Martinelli, quem é Martinelli? Martinelli é uma autora que vem trazer aí para a gente alguns conceitos, e são conceitos importantes que a gente tem aqui que discutir. Ela vem trazendo o conceito em que a gente precisa entender que os instrumentais, né, técnico-operativos, ele faz parte aí, ele é o eixo central da nossa profissão, porque é ele que vai dizer qual é a finalidade para você executar a sua intervenção no aspecto social, institucional e político. Então, Martinelli traz aí essa reflexão
Então, a gente precisa entender a importância desses instrumentais e como que ele deve ser executado, porque ele não é executado por qualquer pessoa, é executado por um profissional de serviço social que se habilitou, se graduou em 4 anos para poder executar. Como é que eu vou executar a minha profissão? Gente, esse slide aqui é o mais importante de todos, tá? Eu fiz aqui um desenho para que você possa entender as dimensões da profissão. Ou seja, muitas pessoas perguntam assim, quais são as atribuições e competências que eu vou executar quando me formar? Bem, as atribuições e competências estão contidas no Código de Ética e na Lei de Regulamentação. E Yolanda Guerra, que é uma outra autora, ela vai falar dessas dimensões, são 3 dimensões. Para que eu seja um excelente assistente social, eu preciso ter essas 3 dimensões aí. É para isso que você passa 4 anos na faculdade, para que você possa conhecer essas 3 dimensões e se tornar um excelente profissional. A primeira delas é a teórico-metodológica. O que é a teórico-metodológica, professora? O que você vai fazer como assistente social? O que você faz? Como que você vai fazer para dar resposta ao seu usuário? Como que você vai dar resposta ao seu usuário? O usuário chega com uma questão social e você vai ter que dar uma resposta. Você não vai poder olhar na apostila, no livro, na apostila da professora Anice, para dizer, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Não, você tem que... Como é que eu tenho isso? Eu preciso, primeiro, ter muita leitura. É a parte teórica, é a teoria. Vocês vão estudar aí as teorias da nossa profissão, as teorias do serviço social. São muitas, mas a que norteia o nosso fazer profissional é o materialismo histórico dialético. Por quê? Materialismo histórico dialético é uma teoria de Karl Marx, em que fala da criticidade que analisa a realidade na sua esfera teórico, metodológica, ideopolítica. Então, vamos trazer Marx aí, você vai estudar muito Karl Marx, porque ele traz aí um entendimento da classe capitalista, do neoliberalismo, do antagonismo entre as classes burguesas e proletária. Então, é uma corrente, é uma teoria que dá embasamento crítico para você entender por que o Brasil está assim, né? Por que estamos atravessando tudo isso? Então, você não vai analisar partindo do senso comum. Senso comum é quem não tem análise teórica, né? E metodológica? Metodológica é a metodologia que você vai utilizar. Como que eu vou fazer isso para dar uma resposta para esse usuário? Então, essas 3 dimensões, ela vai orientar o assistente social como ele vai executar a sua ação, a sua intervenção. Então, falamos da teórico-metodológica, ético-política. Por que você vai fazer isso para o usuário? O usuário, por exemplo, chega aqui, a adolescente ou a criança foi abusada sexualmente. Aí você vai escutar, uma escuta qualificada, e por que você vai intervir na vida daquela criança ali? Como que você vai intervir? O que você vai fazer, né? Então, para que você vai fazer essa intervenção? Qual é a intenção, qual é a finalidade de você fazer essa intervenção? Então, você precisa entender, né, que tem uma finalidade. E aí, essa finalidade você vai saber como executar pela dimensão ético-política. A outra dimensão técnico-operativa é justamente a operacionalização do seu fazer profissional. Então, como que você vai conduzir a sua operacionalização? Como que você vai garantir o direito do cidadão que está junto a você, né, no seu aspecto do seu fazer profissional? Então, essas 3 dimensões, ela forma o projeto ético-político da nossa profissão.
Então, aí este projeto ético-político, ele está em construção, porque a gente está sempre inovando e renovando esse projeto ético-político com base nessas 3 dimensões aí. Tá? Então, Yolanda falou em dimensões da profissão, é a mesma coisa de você entender aí Yolanda Guerra, que é a autora que vai contextualizar essa abordagem aí dessas 3 dimensões aí. E aí ela diz aí o seguinte, que essas 3 dimensões aí, ela tem um caráter instrumental para você dar resposta para o seu usuário. Quanto mais, e elas não acontecem de forma separada, elas acontecem de forma intrinsecamente relacionada. Se está intrinsecamente relacionada, você precisa dar uma devolutiva para o seu usuário. O usuário chegou com um problema, uma questão social, você vai ter que dar resposta para aquele usuário. E muitas das vezes ele chegou com uma situação e dentro da sua escuta qualificada você vai ver que tem várias respostas que você vai ter que dar, através do encaminhamento, da orientação, de um parecer social. Tá? Então, alunos, você precisa, através dessas 3 dimensões, desenvolver, porque são elas 3 que vão dar aí para você as habilidades, as técnicas e as táticas mais apropriada ao seu fazer profissional, à sua intervenção. Então, quanto mais você tem habilidade, quanto mais você tem tática, mais você tem técnicas para escutar, para encaminhar, para orientar no seu fazer profissional. Por isso que a gente diz, toda profissão tem excelentes profissionais, mas toda profissão tem profissionais que não desenvolveu essas habilidades aí, porque não deu conta de trabalhar os 3 aspectos aí. A teoria, o aspecto ético-político e o aspecto aqui técnico-operativo. Então, todo profissional, para ele ser um excelente profissional, ele precisa desenvolver essas três habilidades de forma intrinsecamente relacionada, ok? E Magalhães, ele vem trazer o seguinte, que todo profissional, ele precisa responder a sua demanda de forma objetiva, mas ele precisa fazer um parecer para o juiz, precisa fazer um parecer para o delegado, precisa fazer um parecer para qualquer uma dessas políticas que demandam o nosso serviço. Então, ele precisa saber escrever norma culta, precisa saber falar, ter um excelente texto para poder fazer o seu relatório, o seu parecer, utilizando de linguagem apropriada para cada circunstância. E todo parecer que você vai fazer é com base nas normativas, nas leis. Você vai fundamentar o seu parecer se você está atendendo uma criança vítima de violência intrafamiliar. Você vai utilizar para embasar o seu relatório ou o seu parecer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para fundamentar a sua argumentação. E com base na sua argumentação, você vai utilizar a norma culta da língua portuguesa a cada situação específica. Tá? E você vai estar com o seu usuário face a face. Seu usuário, ele não entende uma norma culta. Então, você vai precisar utilizar uma linguagem oralizada, direta, face a face, de modo que ele entenda, ele saia com a resposta orientativa ou de encaminhamento frente à expressão da questão social que ele veio buscar. E a resposta precisa ser dada. Aí, meus alunos, eu trouxe para você várias situações de expressão da questão social. Um homem batendo na mulher, aí é uma violência contra a mulher. Eu trouxe vários tipos de violência, né? Violência intrafamiliar, que envolve uma criança ou um adolescente que ele olha o pai
mãe ou a mãe batendo no pai, então ele também vai se tornar como uma criança. Se não for trabalhada na questão preventiva, ele vai reproduzir essa situação na sua vida de adolescente e, consequentemente, na sua vida adulta. Eu trouxe também violência, gente, aí a violência com relação ao aspecto patrimonial, que é quando o companheiro ou marido, ele se apropria do cartão, ele quebra as coisas da mulher, ele não deixa a mulher trabalhar por ciúme, então são vários tipos de violência, violência psicológica, violência intrafamiliar, violência física, violência patrimonial. Tudo isso repercute na violência urbana, né? Na violência, no índice de criminalidade, no índice de violência urbana que acaba afetando acaba afetando você e todos nós que vivemos nessa sociedade aqui, tá? Então, consequentemente, essa demanda acaba precisando ser atendida na prevenção para que não venha chegar a este ponto, e se chegar a este ponto, ela vai acabar não mais sendo atendida no CRAS, mas no CREAS, onde os procedimentos de proteção serão feitos junto ao sistema de garantia de direito, porque envolve Conselho Tutelar, envolve Ministério Público, envolve a Defensoria Pública, envolve a Delegacia de Polícia, que é a porta de entrada de situações de violência contra a mulher. Então, você vê que essa aqui que eu trouxe são várias expressões para você entender que são nessas expressões da questão social que o assistente social precisa dar resposta, seja aonde você estiver. Então, nós, assistentes sociais, trabalhamos em todas as políticas públicas. Todas as políticas sociais, lá tem um assistente social. Seja ele no âmbito privado, seja ele no âmbito público. Então, assistente social é a profissão do século XXI, eu diria assim, principalmente nesse momento de Covid aí que a gente está vivendo agora, em que o assistente social está se deparando com esta realidade, no atendimento, na orientação, no encaminhamento. Então, tudo isso faz parte do fazer profissional. Gente, eu estou deixando um vídeo aqui para você, um link de um vídeo que é também um vídeo de apoio, onde você vai aí ver o que é mais na sua profundidade acerca do papel do assistente social no CRAS. E por outro lado, fica também aí o meu Facebook, meu Instagram, onde eu sempre publico tudo relacionado à nossa profissão de serviço social. Então, meu número de telefone está aí também disponível para você. E aqui eu finalizo esse vídeo. O meu muito obrigada.